Oi para você que vai ver aí depois. Para você que vai ver depois aí, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vê essas coisas, tá? Então hoje a gente vai corrigir a semana 2 do PET 1 aqui, do PET disponibilizado pela Secretaria de Educação, tá? Essa semana 2 fala sobre expansão marítima, fala sobre o início da colonização, fala sobre os objetivos dessa colonização, tá? É importante que você leia a parte que está recapitulando o assunto para você responder as questões, tá? E não é só você ver a correção e fazer, e sim tentar fazer antes para poder depois ver a correção. Diz aqui na primeira questão: o que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XIV e XV enfrentaram? Essa atitude destemida dos navegantes permanece nos dias atuais, ainda que de uma maneira diferente, ou o homem não tem mais essa necessidade? Justifique sua resposta. A gente pode colocar aqui, os navegadores naquela época, eles enfrentavam dificuldades terríveis. Não tinha comida suficiente dentro dos navios, os navios não tinham equipamento suficiente, não tinha banheiro, não tinha certeza se ia chegar onde estava indo. Então, a primeira pergunta: o que leva uma pessoa a enfrentar esses desafios? A gente pode dizer que essas pessoas, as pessoas são levadas a enfrentar esses desafios que podem resultar na sua morte por necessidade, vírgula, por fome, vírgula, por curiosidade, entre outros motivos. Ponto. Aí vem a pergunta: você disse o porquê? O que leva essas pessoas? Você já disse, é isso. Necessidade, fome, curiosidade, a vontade de enriquecer é outro motivo. Tá? Ponto. Aí você continua respondendo a pergunta: essas atitudes permanecem nos dias atuais? Você coloca: essas atitudes ainda permanecem nos dias atuais. Tá? Vírgula. Aí você vai dizer onde essas atitudes permanecem. Aí você bota vírgula. Hoje nós nos aventuramos, ou o ser humano se aventura para o espaço em busca de coisas novas. Hoje nós nos aventuramos com pesquisa científica. Você pode colocar esses motivos. Então, você pode escrever do seguinte jeito, né? Essas atitudes ainda permanecem nos dias atuais, vírgula, pois o homem ou pois o ser humano, vírgula, para descobrir, para melhorar a sua tecnologia, você pode dizer assim, para descobrir novas tecnologias ou para melhorar a sua tecnologia, vírgula, busca até vida em outros planetas, entre outras coisas. Por que a gente faz isso? É porque a gente tem a necessidade? A gente está com fome? Não. Porque a gente é levado pela curiosidade, a gente é levado pela ciência. Então, essa é a resposta completa. A segunda questão diz: leia a introdução da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Aí está dizendo lá na lei: altera a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, uma lei que veio antes, né? Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, abre aspas, história e cultura afro-brasileira, fecha aspas, e dá outras providências. Então, a lei está te dizendo que passou a ser obrigatório, a partir da data dessa lei, o ensino da temática de cultura afro-brasileira. E o que é a cultura afro-brasileira? É uma cultura que ela faz parte da miscigenação entre o conhecimento cultural dos povos que vieram do continente africano, povos iorubais, povos nagôs, com a vinda desses povos para o Brasil, essa cultura dessas pessoas, ela se transformou, ela se modificou, e ela é parte do que é a nossa cultura hoje, cultura brasileira, com traços de África. Por isso, cultura afro-brasileira.
Explique a importância de se inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas. Por que isso é importante? É importante porque ela nos faz refletir sobre os impactos, né, que nós temos na nossa sociedade, né, que vem dessa cultura. Né, os impactos que nós temos na nossa sociedade que vem dessa cultura afro-brasileira. Ponto. Como os africanos, os povos africanos, tiveram um papel muito importante no processo de formação cultural do Brasil, através dos seus costumes, da sua culinária, das suas tradições. Por isso é importante estudar e entender, né, as nossas próprias origens. Essa é a sua resposta. Porque permite, né, entender melhor a nossa sociedade, conhecer os elementos que formam a nossa sociedade, que formam a nossa história brasileira. Ponto. Como os africanos tiveram um papel muito importante nessa formação da sociedade e da cultura brasileira, é importante estudar e entender essa cultura. Por isso, é isso que você deve responder na questão número 2. 3, diz o seguinte: nós viemos buscar cristãos e especiarias, fecha aspas. Essa famosa frase, proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Calicut é uma cidade que fica onde hoje é o território da Índia. Nós viemos buscar cristãos e especiarias. Buscar cristãos quer dizer que lá tinha cristãos e eles foram resgatar os cristãos? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que eles foram lá para ensinar o cristianismo para aquelas pessoas, para buscar pessoas para se converter ao cristianismo e para comprar especiarias. O que é especiarias? No supermercado, quando você chega no supermercado, tem uma prateleira lá no supermercado que é cheio de saquinho, com vários temperos. Lá tem canela, noz moscada, cravo, pimenta do reino, entre outros. Isso são tipos de especiarias. Os portugueses deram a volta no continente africano para poder chegar até Calicut para comprar esses produtos, que hoje é muito comum nós termos em todos os supermercados. E mesmo assim as pessoas vão lá e tacam Ajinomoto na comida. Mas tudo bem, cada um come o que gosta. Então, vem a pergunta. Identifique e explique essas motivações. Quais são as motivações? Uma eu falei, a outra também. Então, você coloca lá. As grandes navegações foram motivadas pela busca em converter pessoas para o catolicismo, vírgula, assim como por uma necessidade econômica de explorar riquezas naturais e especiarias. Essa é a sua resposta. Você vai dizer que eles foram em busca de converter pessoas ao cristianismo e dizer que eles foram em busca de riquezas naturais, em busca de especiarias. Essa é a sua resposta. Muito obrigado por você ter visto, né, que é importante você ver as correções. Tá? E tchau.